Sabe, gente, essa semana eu percebi uma coisa um pouco desconfortável, sabe? Talvez os meus sonhos não fossem exatamente sonhos. Talvez eles fossem só uma forma bonita que eu encontrei pra fugir da minha vida atual. Eu ficava pensando que no futuro, trabalhar em alguma coisa diferente, viver em outra cidade, viajar, investir, fazer meu canal crescer, eu ficava pensando muito em tudo isso. E tudo isso é muito importante. Eu quero muito tudo isso. Mas em algum momento eu percebi que eu tava usando o meu futuro como desculpa pra não olhar direito pro meu presente. Como se a vida fosse começar no depois que eu me formar, depois que eu mudar de cidade, depois que eu começar a trabalhar na área que eu sonho. Só que esse depois é uma armadilha. E foi aí que eu cheguei na regra que pra mim hoje é a mais importante na vida, que é: faça o melhor com as opções que você tem hoje. Eu sei que isso pode soar meio papo de coach ou coisa de legenda de Instagram, mas eu não tô me referindo a isso nesse sentido. Eu não quero dizer aqui aceite qualquer coisa que vier e pare de sonhar. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa ter sonho, precisa ter direcionamento, precisa ter um planejamento de futuro. E uma pessoa sem esse tipo de pensamento, ela fica meio que ao sabor do vento, sabe? Mas a gente não pode levar isso ao extremo e não dá pra viver sempre em prol de um futuro em deprimento do seu presente agora. E eu acho que eu tava entrando muito nesse lugar. Eu tava tão focado em descobrir qual que era a minha ferramenta ideal de trabalho, ou o lugar que eu teria que ir, ou o investimento perfeito, que eu parei de perceber a realidade e as oportunidades da minha vida de agora. E eu tenho certeza que a vida não é um plano perfeito que a gente executa nos mínimos detalhes, sabe? Talvez seja mais como uma sequência de improviso. Você faz o melhor com o que tem hoje, daí a situação muda e você continua fazendo o melhor, uma situação ainda melhor. Você se adapta e faz o melhor de novo. Aparece uma oportunidade, você muda de lugar e continua fazendo o melhor com as coisas que você tem hoje. Cada dia que passa, eu fico mais convencido de que é um absurdo a gente estar vivo, gente. Vocês já pararam pra pensar nisso? Se a gente começar a pensar em todos os antepassados que a gente teve e todas as possibilidades que a gente tinha de não existir, eu fico maluco. Para pra pensar. Todos os seus antepassados tiveram que passar por doenças, guerras, catástrofes, pandemias, e cada escolha que parecia ser importância deles foi crucial pra gente estar vivo hoje. Uma pessoa que resolveu morar em um lugar ao invés do outro, pessoas que resolveram se conhecer, alguém que mudou de trabalho. Cada conversa que virou um relacionamento são famílias que continuaram existindo. E depois disso tudo, eu tô aqui fazendo esse vídeo e você tá aí assistindo. Eu não sei se você tem uma crença ou coisa do tipo. Pra mim, isso é uma prova de que alguma coisa, alguma força maior existe e que a vida é muito rara pra gente ficar achando que ela só começa no futuro. E talvez eu tivesse fazendo isso. Eu tava tratando o meu presente como se fosse uma sala de espera. Como se agora fosse só um degrau pra eu chegar na vida que eu quisesse no futuro. Mas eu comecei a pensar, e se esse estágio que eu tô agora, e se a minha faculdade, e se essa rotina que eu sinto que é tão provisória não for só um degrau, mas for a matéria-prima pra vida mesmo, entende? Se for justamente a matéria-prima pra eu construir uma coisa maior. E eu acho que esse sentimento é extremamente comum pra gente que tem 20 e poucos anos. Eu tenho 25 anos. Pra uma galera que tá assistindo, isso é muito jovem. Pra um outro pessoal, acho que aos 25 anos a pessoa já quer ter algo mais estabelecido na vida, sabe? E essa fase é justamente quando as pessoas começam a se casar, a passar em concursos, a abrir empresas, a saírem das casas dos pais. Tem gente fazendo mestrado, tem gente já indo pro doutorado. E no meio dessa comparação toda, a gente fica meio perdido e se perguntando, tá, mas o que que eu faço da minha vida? E essa pergunta pode ser boa, ela pode ser um grande motivador pra gente conseguir conquistar coisas maiores. Mas quando ela só vem pra te frear e te comparar, e a gente pensar que talvez depois, morando numa cidade diferente, ou se a gente tivesse escolhido um curso diferente, ou se a gente tivesse empreendido numa ideia diferente, ou se a gente tivesse feito um canal no YouTube de Minecraft lá em 2016, não tem nada de errado em se perguntar como que seria se as coisas fossem diferentes, ou planejar um futuro diferente. O problema é quando essas coisas viram fuga e o sonho deixa de ser sonho e passa a ser esconderijo. Sabe, gente, dando um relato pessoal, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo,
e eu tô no período final da faculdade, elaborando o TCC e pagando os estágios obrigatórios. E atualmente eu tô estagiando numa empresa de prevenção e combate a incêndio. E, sinceramente, eu nunca imaginei trabalhar nessa área. Pra mim era uma área meio invisível dentro da faculdade. Definitivamente não era o que eu imaginava fazer quando eu entrei no curso. Eu sempre fui mais atraído pela essa parte de arquitetura sustentável, conforto térmico, soluções baseadas na natureza e tudo que envolve essa parte. Só que essa não é minha realidade hoje. Hoje eu estagio com um projeto de prevenção e combate a incêndio. E durante muito tempo eu tratei esse estágio e essa fase da minha vida como se fosse só um período que vai passar, uma fase provisória, parte de repouso enquanto a vida real não começava ainda. E até que eu parei pra pensar que já vai fazer um ano que eu tô nesse trabalho, e se eu tô me sentindo meio estagnado, o que eu tô fazendo pra mudar isso agora? Porque é muito fácil ficar pensando que eu deveria estar fazendo outra coisa, que eu gostaria de trabalhar em outra área, mas talvez a melhor pergunta seja: como que eu posso extrair o melhor do lugar que eu tô agora? O que eu posso aprender nesse estágio que eu tô? Qual o mercado disso? Como que eu posso fazer isso virar pra mim, sabe? Eu acho que às vezes as oportunidades vêm de uma forma diferente do que a gente estava imaginando. E se a gente não tá atento a isso, a gente pode deixar essas coisas passarem sem ter nem percebido-as. E aqui eu queria falar uma coisa importante. Eu não acho que fazer o melhor com as coisas que você tem hoje significa romantizar um problema ou aceitar uma condição ruim. Não significa aceitar a exploração ou querer deixar de crescer ou não ter ambições ou coisas do tipo, gente. Pra mim é simplesmente contemplar a realidade de uma forma um pouco mais inteligente e perguntar, tá, o que eu posso fazer de melhor com as coisas que eu tenho hoje? É parar de ficar idealizando tudo, pensar num cenário ideal pra começar ou pra trabalhar, deixar de pensar nessa idealização e começar a partir pra realidade, pra fazer coisas com que eu já tenho e com o que já existe. Porque eu tenho certeza que se a gente ficar esperando a condição perfeita para começar o que a gente quer fazer, a gente nunca vai fazer, essa condição nunca vai chegar. Então, talvez seja menos sobre achar a condição ideal e mais sobre trabalhar com a condição que a gente tem agora, presente e real na nossa vida. E eu cansei, gente, de ficar idealizando e pensando numa carreira, ficar correndo atrás de uma realidade que ainda não existe, principalmente de desprezar o presente só porque ele não é a minha realidade ideal ainda. Talvez não seja a realidade ideal ainda, mas eu tenho certeza que tem coisa aqui. Talvez tenha muita coisa e muita oportunidade, muita matéria-prima para fazer trabalhos extraordinários, e a gente não pode ficar se privando de ver essas possibilidades em razão de uma coisa que a gente nem sabe se existe ainda. Então, eu acho que o que eu quero fazer agora é sempre olhar para o meu redor e pensar: o que eu posso inventar com isso que eu tenho agora? Não é a vida perfeita que a gente vê na internet, não é algo que eu sonhei para daqui a uns anos. É simplesmente pensar, tá, o que eu consigo fazer de melhor com as coisas que eu tenho hoje? Com esse estágio, com essa faculdade que eu tô terminando, com esse canal que eu tô começando, com o meu dinheiro, com as pessoas que eu conheço, com a minha cidade. O que dá para fazer de melhor com isso tudo que eu tenho hoje? E eu acho que a gente sempre vai aplicar essa regra número 1 da vida, mesmo quando tudo muda. Independente do lugar que você esteja, faça o melhor com as coisas que você tem hoje. Uma hora, esse lugar vai mudar. Tu vai para outro lugar, mesmo sem querer. E aí só cabe a ti se adaptar e fazer novamente o melhor com as coisas que você tem hoje. Talvez tu tenha sorte, talvez não. Talvez tu esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e a tua situação vai mudar para melhor. Mas aí a gente continua fazendo o melhor com as coisas que a gente tem hoje. Porque eu tenho certeza que a vida não começa quando a gente tem tudo resolvido, e sim que é essa bagunça mesmo, esse caminho que a gente vai percorrendo e fazendo o caminho enquanto a gente caminha nele. É uma peça que o ensaio final já é o dia da apresentação. Rapaziada, se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir essas ideias. A gente tá aqui nesse canal trocando altas ideias muito malucas. E se inscreva pra ficar por dentro dos vídeos, tá certo? Um beijão, rapaziada. Que Deus abençoe vocês sempre.